Bom dia, amigos do canal. Vamos gravar aqui mais um vídeo. Hoje, domingo, em Manaus. E hoje vamos falar de um tema sobre secar plásticos, tirar a umidade. Retirar a umidade do plástico não é fácil, né? Você pode tirar ele sobre o atrito, no moinho, se for moído, para transformar em grãos, no aglutinador, se for para transformar em grãos também, ele é aglutinado. Se tiver em grãos, você pode secar no aglutinador. Você pode secar no desunificador ou no misturador secador. Aí vai depender do seu projeto. O que você está fazendo na transformação desse plástico, seja ele em aglutinado, moído, bobinas para embalagem. A questão de retirar a umidade é muito importante na qualidade do produto final, né? Seja esse produto final resina recuperada, que chamamos de grãos, seja nas bobinas destinada à embalagem, como sacos e sacolas. E cada tipo ou estilo de secagem você vai ter um custo. Esse é importante no valor do produto final, né? E você tem mais uma outra opção quando se trata de grãos para produzir bobinas: usar o dessecante, que você vai usar aí de acordo com a umidade que tiver aparecendo no filme. E aí você toma uma decisão de usar 1,5%, 2,5%, 3% de dessecante. E cada percentual vai mostrar um valor diferente na sua planilha de custo. Há pessoas que, quando se trata de grãos, produção de bobinas, fábricas pequenas, que tem aí uma extrusora, no máximo duas, usa o aglutinador. Para aquecer o material, né? E quando tira essa umidade, no popular, o extrusor fala que tirou o gás. Quando se trata de grãos recuperados, de pequenas fábricas, é comum esse grão vir com umidade
quando colocado na extrusora, começa a sair umas falhas no filme, e daí o extrusor já fala: o material está com gás. E o curioso é que às vezes tem questionamento por parte do fornecedor quando ele é consultado. Ele fala que o grão dele, ele tirou com um pouco de temperatura, regulando na banheira, na internação de tempo na banheira. Só que tem um detalhe, que é uma ilusão de ótica nessa produção e no empacotamento, ou seja, ao embalar o seu produto. Se você tira esse grão um pouquinho quente, a mais do que morno, esse grão precisa passar por um choque térmico maior quando ele é granulado. Se você tem um sistema na tua extrusora que do granulador cai numa peneira, essa peneira, né, ao chacoalhar esse grão, ele quebra um pouco dessa temperatura. Caindo no aventoíno, ele sopra esse grão para um silo. O ideal é que todo pequeno produtor tivesse esse sistema, mas na maioria os pequenos produtores de grãos de polietileno, ou PE como queiram chamar, esse grão é jogado numa caixa que está com a temperatura um pouquinho elevado. Aí o operador já está com a sacaria do lado ali, ele vai colocando esses grãos no saco, já vai costurando. Quando não, vai amarrando, né? Já pesa ali numa média ali de 25, 30 ou 35 quilos e fecha esse saco. Esse grão, na maioria, quando são grãos de extrusoras, que o sistema passa pela banheira dos espaguetes, ou fio plástico, como muitos costumam chamar, mesmo ele com essa temperatura que você está vendo, é passivo de ter umidade no interior dele. Se você pegar um grão que esse tem de 1 a 2 furos, é passivo desse grão, dá o famoso gás que o operador costuma a falar quando identifica a falha no filme, quando está sendo extrusado. E daí como tirar esse gás? É aquecendo de novo esse grão
através do aglutinador, do misturador secador ou pelo desunificador. Se você não tem nenhum dos três que eu mencionei agora, você vai usar o que é mais cômodo na produção, que é usar o dessecante. Mas aí onera muito o custo na produção. E hoje, com preço competitivo no mercado, você precisa fazer o melhor com menor custo. Do contrário, você diminui a tua margem. Em algumas vezes não é possível seguir com o projeto, uma vez aprovado com determinado custo. Então, comprar grão no mercado hoje, que você simplesmente coloca na extrusora para fazer a bobina filme, isso aí é muito raro. O que depende do perfil da bobina que você vai fazer, da gramatura dessa bobina, depende da máquina que você está usando, ou seja, é processo, né? Mas hoje custa muito caro você ficar adequando a máquina para chegar no perfil desejado, tentando adequar a mesma sem usar aí a tecnologia e o produto adequado. Porque você já compra uma resina, seja ela recuperada, já não vem com preço barato, não é mesmo? E aí você fica fazendo aparas para depois reprocessar, vai ter custo, e a matéria-prima principal nessa produção é a energia elétrica. Então não dá para ficar perdendo valores tentando adequar a máquina, temperatura, para aquele grão que está com o famoso gás. Por isso é mais cômodo colocar logo o dessecante para ele corrigir essa umidade. Hoje na fábrica nós usamos o dessecante e o misturador secador. Começamos agora com o misturador secador e com certeza daqui a um mês nós vamos verificar aí o custo-benefício e de repente ver a viabilidade de investir em mais um misturador secador ou um desunificador. E olhando o valor atualizado, você acredita, ou parece muito alto, né? Porque é um resultado a longo prazo. Nem estamos usando o aglutinador, porque para rodar aí 3 máquinas ele já não vai acompanhar. Temos conhecimento
de fábrica que tem um misturador secador para cada máquina. De repente, isso é o ideal. Pessoal, vou dar um time aqui no vídeo, mas já a gente retorna. Pessoal, voltando aí ao assunto do tema. Então você precisa na sua produção colocar aí numa planilha os custos que você vai ter para secar o seu plástico, seja ele em partículas moídas, seja ele em grãos recuperados, vindo aí de uma produção de aglutinado. Se você acompanhar direitinho na planilha, você vai tomar decisões que vai tornar o seu projeto mais barato a produção. E não tem um jeito diferente. É o acompanhamento do quilo-hora e investindo na tecnologia. De repente, dependendo do seu produto, você vai tomar uma decisão de usar somente o dessecante. Usando o dessecante, ele é mais cômodo, mas ele vai impactar no custo final do teu produto. E hoje a margem é bem apertada, seja para quem vende grãos ou quem vende bobinas, quem vende sacos e sacolas. Então você precisa ter um acompanhamento dia a dia e uma observação. Você só consegue baixar o teu custo produtivo se a tua máquina estiver disponível rodando 24 horas. Porque quando ela está parada, ela está tendo um custo para você. E isso, muitas vezes, a gente não leva em consideração. E um exemplo bem prático é quando você vê o custo do teu aluguel. Se essa máquina roda 24 horas, ela divide o aluguel por 2. Se ela roda somente um período, então ela paga o aluguel integral. Mas você vai ouvir alguém dizendo: mas eu não pago aluguel, o prédio é meu, é próprio. Então, meu parceiro, você está gastando mais ainda. Porque se você fizer as contas, de repente, vale a pena você parar a sua produção e alugar o teu prédio, que você vai ter um resultado melhor. Se não fizer conta dessa forma, não interessa se o prédio é seu, ele tem um custo mensal. Então, levando em consideração aí a produção, estamos falando aí de secar o plástico, é comum as empresas que chamamos aí fundo de quintal, mas sem desmerecer ninguém, cada um com a sua capacidade, tem uma dinâmica de secar o plástico no aglutinador para granular ele. Então você tem um custo 2 vezes para fazer o mesmo grão. O ideal é que você tenha uma máquina no estilo cascata, que
quando fala-se estilo cascata, parece algo do outro mundo, mas não é. Em termos percentuais, ela custa muito barato para o produtor, porque ele vai ter uma máquina que vai dar oportunidade dele não ficar aglutinando o plástico duas vezes, aquecendo para poder rodar. Ele pode pegar a máquina e colocá-la em produção com material aglutinado que está lá no estoque há 1 mês parado, 2 meses parado. Ele não precisa aquecer esse material, porque a máquina de cima vai fazer o processo principal e a máquina de baixo, que é a cascatinha, ela vai dar o chureado no grão. E essa semana a gente teve um questionamento aí com um parceiro e ele está muito preocupado com o controle dele. Então o controle da sua produção, você tem que ter o quilo-hora. Se você acha que é difícil, toma tempo, então faça o controle diário da sua produção. Quantas horas sua máquina produziu tantos quilos, que hora ela começou, que hora ela parou. E o resultado está lá. É você pegar a sua produção, dividir pelas horas que a máquina trabalhou, que você vai ver o seu quilo-hora. Pega todos os seus custos e divide por esse quilo-hora. Você vai ver que você vai ter o custo produtivo da sua máquina. E essa planilha vai indicar o caminho que você está seguindo ou que você precisa seguir. E não tem outro jeito melhor para você ter base no produto que você está fazendo, no projeto que você decidiu produzir. É acompanhando o quilo-hora na sua máquina. Você vai tomar uma decisão que tem determinado tipo de plástico, que mesmo você vendendo a R$20 o quilo, ele não tem resultado. E outro que você vai vender no preço de mercado, que seja lá um material, hoje, vamos dar um exemplo, num polietileno, que está numa média de 6,50 o quilo, do famoso canela, você vai ver que tem resultado. Tem pessoas se iludindo com um tipo de plástico que precisa passar 2 vezes na máquina. E a gente vê essas loucuras aí, de vez em quando, de pequenos parceiros. Eles estão iludindo-se que isso vai dar algum resultado. Isso aí, gente, paga as contas todo mês. Mas eu até hoje não encontrei ninguém que tenha essa modalidade que esteja progredindo, que de uma máquina já tem 2, 3, que um pequeno galpão já tem um grande.
Tem material que de graça é caro. E tem materiais que você vai comprar aí R$2,50, hoje R$3 o quilo. Mas é o famoso material que chama-se boca de aglutinador ou boca de moinho, aonde você tem pouca escolha e já vai colocando o mesmo em produção. Então, pessoal, o vídeo era esse hoje. O tema é muito grande, né? É longo se for falar de cada tipo de secagem. Hoje nós estamos colocando em prática o tipo de secagem por misturador secador. Toda vez que você começa algo que não é diferente, que não é novo, mas que você coloca em produção, você vai ter algumas resistências dos colaboradores, dos parceiros que estão ali no operacional, porque o mais cômodo é usar o dessecante. Mas, pessoal, obrigado aí pela atenção. Muito obrigado por Tu tá onde? estar sempre aí visualizando nossos vídeos. Aí tu comprou? E nos encontramos no próximo vídeo, próxima semana. Um abraço a todos. Hein, tu sabe onde eu tô? Tá bem?